Então vamos já para a nossa terceira videoaula. Quem está assistindo pelo Instagram já clica em continuar assistindo e quem está assistindo pelo YouTube se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma videoaula. Então hoje vamos falar sobre o glúteo em 4 apoios. Exercício que muita gente despreza, desconsidera, não acha efetivo e diz que não serve para nada. Respeitando opiniões de cada um, vamos então ver algumas características desse exercício. Primeira coisa que eu sempre falo é, quando nós vamos prescrever um exercício, não é focar ou dar ênfase no músculo-alvo. Como assim? O músculo-alvo é óbvio que a gente sabe qual que é o intuito de se trabalhar no exercício. A questão em si é, para que esse músculo seja o alvo, ele precisa de uma estrutura global que dê condições de ele ser o alvo. O que seria essa estrutura global? Vamos então por etapas, com calma, para a gente conseguindo visualizar, tá? Então nós vamos ir de baixo para cima. Quem que nós temos embaixo para estabilizar então a estrutura, para ser a nossa base, tá? Primeiramente, a musculatura abdominal. Musculatura superficial, que é o reto abdominal, a musculatura mais profunda, que é o transverso abdominal, e auxiliado pelos oblíquos. Isso vai nos dar então, a base de estabilidade, digamos, da parte inferior. Já quando a gente parte para a parte superior, nós temos aí paravertebral, multífidos, cintura escapular. Como assim cintura escapular? A cintura escapular, ela é extremamente importante. É ela quem dá a base de sustentação dos membros superiores. E é a nossa base de apoio também para o glúteo quatro apoios. O que acontece se você não tem a cintura escapular forte? O que seria a cintura escapular? Vamos só para exemplificar e para facilitar a visualização. Seria ali trapézio médio, trapézio inferior, quad maior, quad menor, errátil, deltoide posterior. Precisa ainda uma condição de ótimo alongamento de peitoral. Isso num conjunto, então, mais didático só para compreensão, tá? Então, esses músculos, alguns desses músculos que precisam estar em sincronismo, em harmonia, para que haja, então, essa estabilidade escapular. E se não tiver, aí acontece aquelas cenas horrorosas que a gente presencia na academia, e quando você vê uma pessoa apoiada, tanto no glúteo, ou as pessoas que cismam em fazer prancha, que as escápulas parecem que estão fugindo do corpo, parece que elas estão sendo exorcizadas para o além. Aí tu vê lá mais escápula, uma mais para baixo, uma mais para cima, uma levemente inclinada, a outra rodada, ou quando não estão em alamento, são as duas escápulas que saltam para fora das costas, como se estivessem saindo do corpo. Isso são algumas das disfunções que podem ter. Tá, e o que isso tem a ver com o glúteo? Lembra? Paravertebral, coluna. Então, cintura escapular é a base de sustentação. Se você não tem ela, quando você vai fazer um exercício como esse, como é que você vai manter a tua coluna estabilizada? Como é que você vai manter ela nivelada? Você não vai, você vai ficar com a cabeça caída, vai ficar com os ombros caídos, vai ficar um cenário nada, digamos, estável. Tudo que a gente não precisa é um cenário instável. Uma coisa que vocês têm que pensar quando a gente fala em paravertebral. Se uma das curvaturas entre lombar, torácica e cervical tiver qualquer alteração, a coluna inteira vai estar com alteração. E se a coluna inteira está com alteração, seu paravertebral está em estado crítico.
ele não está harmônico, não está efetivamente ativo, tá? Você está sem estabilidade. Então, por exemplo, se você tem uma anteversão pélvica, você vai ter um aumento na sua lordose lombar. Se você tem aí uma retroversão pélvica, você pode ter uma retificação da coluna lombar. Isso falando de maneira bem simples, só para contextualizar e vocês conseguirem visualizar melhor isso. Se a minha coluna lombar está alterada, a minha torácica vai estar, e a minha cervical também vai estar. Uma curva compensa a outra. Se uma curva compensa a outra, meu paravertebral inteiro está sem função. Nós precisamos resolver isso, já que ele é um dos nossos estabilizadores nesse exercício. Você se posicionar e a sua barriguinha ficar caída, abdômen protuso, seja você sendo, não estando ou estando em sobrepeso, não vai diferir, a barriga ficar caída, tá? Esse peso vai arrastar a sua lombar junto, e você vai ficar com aquela concavidade, parece um tobogã aí na sua lombar, a bunda para cima, aquela curva que desce e sobe lá na torácica e vai em direção à cabeça. Você está desse jeito na posição, já eras. Então, o que a gente precisa? Ficar estável durante todo o movimento. Coluna alinhada, cintura escapular alinhada, abdômen travado. O que mexe aqui? O glúteo. Só ele. Professor, mas o posterior de coxa nesse exercício também não tem que estar efetivo, já que ele é um extensor do quadril? Sim, obviamente. Mas tudo que a gente não quer nesse exercício é a participação efetiva de posterior de coxa. Por isso, da flexão de joelho. O joelho está dobrado. Algumas pessoas falam em insuficiência. Eu prefiro falar que você, para ficar mais fácil de quem não é da área entender, quando você mantém um músculo numa posição onde simultaneamente ele não consegue mover as articulações em qual ele está conectado, no caso ali, a articulação do quadril, a articulação do joelho, ele está então fora de serviço ou com a sua atividade diminuída, para facilitar o entendimento. Ele estando então com a sua atividade diminuída, nós teríamos teoricamente um trabalho mais efetivo, maior ênfase sobre o glúteo máximo, não apenas ele. Nós temos ainda a participação do glúteo médio, dos feixes posteriores e também o adutor, pela sua inversão de ação, e ele passa a ser também um extensor. Então, teoricamente, dentro desse contexto, quem está ativo ainda, uma participação mínima posterior de coxa, uma participação mínima aí de glúteo médio com seios posteriores, uma participação de os adutores e, efetivamente, o glúteo máximo, que é o nosso alvo. Mas a gente está falando de quem? Os estabilizadores. Obviamente, quem é o maior grupo que tem que estar, a maior articulação que tem que estar estabilizada aqui? O próprio quadril. Se você não tem o seu quadril estável, de nada adianta tudo que eu falei até agora. E quando você armar essa posição, o que a gente vai observar? Ou você vai desabar a tua pelve que está de apoio, vai cair. Você vai ficar com a tua pelve assim, inclinada, por uma fraqueza de glúteo médio ou desequilíbrio de outros músculos que estão envolvidos ali, curtamento de adutores, etc. Ou ainda, o que é comum é a pessoa, no caso, ela está com a perna esquerda apoiada no solo, ela pende todo o tronco para o lado esquerdo. Ou seja, em vez dela ficar alinhada, plana, ela inclina para o lado esquerdo para fazer então a sustentação enquanto movimenta o lado direito. Isso é uma compensação. O próprio corpo faz isso para você equilibrar e não cair. Só que isso tira completamente o trabalho que a gente está objetivando com esse exercício.
Ou seja, a sua pelve tem que ficar estável. Quando você faz o movimento, observa que o quadril dela, a pelve, está completamente alinhada. Ó. Não tem nenhuma inclinação nem para a direita e nem para a esquerda, nenhuma rotação de tronco e nenhuma rotação de quadril. O movimento é único, exclusivamente no glúteo. E é isso que a gente busca nesse exercício. Trabalho do glúteo. Apenas ele em sua máxima eficiência e ativação. É isso que a gente quer. Mas para isso a gente tem que dar condições de que isso aconteça. Então, se você apresentar alguns desses desequilíbrios, você não está pronto para esse exercício. Então, não é o exercício que é bom e é ruim. É você que não está preparado para ele ainda. Precisa ter um pouquinho mais de paciência. Fazer o dever de casa e percorrer o caminho até que você chegue, então, neste nível de estabilidade que você consiga executar. Professor, por que o elástico e não uma caneleira? Eu, particularmente, prefiro elástico por N motivos. Um deles, a questão de tensão. Ter um melhor controle sobre o tensionamento. Aí, se usar caneleira, não tem? Tem. Mas aí já fica aquela coisa meia que a gente vê. Se você tem uma sobrecarga aqui no seu tornozelo, apoiado, e essa sobrecarga faz então com que você ou oscile o peso para cá, em direção à tua coluna, ou para trás. Quando você oscila para trás, você já está tendo o quê? Um movimento de flexão e extensão de joelho. Então a tendência das pessoas é ir subindo e estende, como se estivesse dando um coice para a lua. Quando você faz esse gesto e você quebra essa harmonia entre a articulação da coxa e da tíbia, você já está usando quadríceps posterior de coxa. Você já diminuiu aquilo que a gente queria, que é a ênfase sobre o glúteo. Com o elástico eu consigo melhor tensionar isso porque ele está exatamente posicionado sobre o posterior de coxa. Então eu não tenho muita oscilação na direção do movimento. Muitas meninas põem muita sobrecarga e quando vai fazer o movimento, a tendência é que a perna desaba em relação, em direção ao glúteo e à coluna, aí faz aquele movimento de, as pessoas falam de báscula, ou movimento de rotação, onde a pelve simplesmente inclina em direção à lombar. Então, aquele movimento, em vez de o glúteo fazer o movimento, é o bloco todo que articula. O glúteo é a única coisa ali que não está trabalhando. Então, na verdade, você está fazendo, em vez de uma extensão de quadril, um movimento de rotação do quadril. Aí você está usando tudo e mais um pouco, além da sobrecarga e a força da gravidade que está empurrando aquela tonelada de peso para cima da tua lombar. Aí muita gente fala assim, nossa, eu não sinto meu glúteo, só sinto a lombar. Além de todo o mecanismo estabilizador que eu já citei, você pode estar cometendo esse erro de a sobrecarga toda você está jogando para cima da lombar. Outra vantagem do elástico, tá fácil com elástico? Põe 2 elásticos. Eu posso variar as cores do elástico para ir mantendo o nível de dificuldade crescente. Professor, a minha aluna já está fazendo com 5 elásticos. O que eu faço agora? Bom, primeiramente, parabéns. Ela já está fazendo com 5 elásticos, ela já está com o glúteo quase como o pico do Everest. Você pode usar de recurso para essa pessoa, além dos 5 elásticos. Por ela já estar com 5 elásticos, acreditamos então, imaginamos que seja um senhor de um glúteo e que ela tenha uma senhora de uma estabilidade. Então você pode ainda ter o que? O incremento da caneleira. Aí então ela vai ter um aditivo de as bandas elásticas mais a caneleira. Quanto mais sobrecarga, a gente sabe que maior, entre aspas, né, vai ser o dano, e quanto maior o dano, entre aspas, maior a hipertrofia. Então, ótimo, perfeito. Você pode ter esse outro recurso. Então, você pode fazer progressões. Um elástico, 2 elásticos, 3 elásticos, 4 elásticos, 5 elásticos, caneleira. Pode botar um elástico preto com amarelo. Depois pode botar um preto, vermelho, um preto com cinza.
Enfim, você pode fazer infinitas progressões para facilitar o trabalho do seu cliente. Então, dentro da minha concepção, o elástico é uma boa alternativa. Professor, não gosto desse exercício. Pior ainda com o elástico, então para mim, ok, perfeito. Vida que segue. Mas, se você for usar, eu estou te dando caminhos que você pode aplicar no seu cliente. Tá? Então, observem que o que a gente quer nesse exercício? Que o glúteo trabalhe. O resto do tronco não mexe. Cabeça alinhada, coluna alinhada, abdômen travado, tudo bonitinho. Professor, posso fazer com os cotovelos apoiados no chão? Pode. Professor, eu posso fazer com a mão, com o cotovelo apoiado no chão e a outra mão para o lado? Pode. Mas há o risco de você ou fazer uma inclinação no seu tronco, ou há o risco de você fazer uma torção no tronco, pelo movimento de deixar a mão espalmada, apoiando para o lado. Você pode ainda ficar com uma escápula bonitinha alinhada e a outra escápula zoada. Aí você faz uma compensação sobre a coluna. Então, eu particularmente, eu aconselho, ou você faz na posição como a Marcela está, ou então com os cotovelos também apoiados no chão. Então fica aí a critério, sabe, do seu nível de treinabilidade e também, claro, o seu conforto, né? Se é melhor você fazer assim ou assado, o que você consegue estabilizar melhor. O que você não pode é fazer uma posição que você desestabilize. Aí você está jogando contra o time. Se você joga contra o time nesse exercício, o seu glúteo te dá uma boa viagem, vai para a Disney e vai viver um mundo de conto de fadas eternamente e você, infelizmente, sem ele, tá? Então, o que eu quero dizer com isso tudo? É um ótimo exercício? É uma ótima estratégia? E além do mais, para quem quer ir um pouquinho além, e quer se aprofundar mais, se a gente fosse entrar um pouco, então, mais tecnicamente, o exercício que tem na estratégia, o que a gente pode considerar? Um exercício que tem um trabalho de inserção para a origem. E a gente vê e classifica isso pelo movimento na fase concêntrica ou a fase de subida, qual que é a direção do movimento. Então, ele vai da inserção para a origem. Se ele vai da inserção para a origem, então, no caso, sentido de força, o que a gente tem que observar mais? Nós vamos ter aí uma participação, então, dos feixes, tanto médios e inferiores, e a melhor parte, indo de novo, a inserção para a origem, terço distal, terço médio e terço proximal. Olha, é um ótimo trabalho para o glúteo quando a gente entra já na parte de compartimentalização. Lembrando que se você não tem condições técnicas, esse exercício definitivamente não deveria ainda ser uma estratégia. Sei que muita gente quando vê assim, nossa, professor, eu vou chegar amanhã na academia e já vou fazer esse exercício. Calma. Pode até fazer por curiosidade, até para se autoavaliar. Se você é profissional, então, melhor ainda, você precisa saber o que aquele exercício tem de complexidade para você saber depois como ensinar para o seu aluno. Mas se você treina com acompanhamento, calma, tá? Vai chegar a hora que ele vai estar prescrito e você vai fazer ele, então, com eficiência. Então, eu não estou aqui para dizer que é um exercício ruim, não estou aqui para dizer que é o melhor exercício. Eu estou dizendo que é um ótimo exercício, é uma ótima estratégia como um outro exercício da musculação que pode aí estar alavancado no seu cenário. Então, para a gente deixar aqui, então, uma revisãozinha rápida, uma colinha, para quem gosta de ter as coisas mais escritas. Eu já deixei uma colinha pronta, então, músculo-alvo nosso, glúteo máximo e glúteo médio, com os feixes posteriores. Nós temos a musculatura abdominal superficial, que é o reto do abdômen. Nós temos a musculatura abdominal profunda, que seria, então, o transverso do abdômen. Nós temos a musculatura dos oblíquos. Nós temos a musculatura paravertebrais e multífidos.
Nós temos a cintura escapular e, claro, o mais importante é a estabilidade pélvica, a estabilidade do quadril. Sem ela, tudo isso desaba, tá? Então, já pega agora este modelo, tá? Se faça uma autoavaliação. Como esses músculos estabilizadores estão em mim hoje? Eu tenho todos eles? Não, eu não tenho. Então, eu preciso desenvolver um trabalho para ter. Ah, eu tenho a metade, a outra metade eu ainda não tenho. Continue seu trabalho para ter a outra metade. Quando você tiver, então, o seu checklist aí, vamos assim dizer, completo, eu aconselharia você usar essa estratégia e testar na prática. Aí depois você tem as suas próprias conclusões e não fica à mercê de opiniões alheias. E muitas vezes é mais uma opinião pessoal do que uma opinião de estudo, uma opinião científica. Eu prefiro botar aqui a opinião da cinesiologia, a opinião da biomecânica e não a minha opinião ou o meu gosto pessoal. Então, isso, meu gosto pessoal é meu, eu guardo para mim. Eu não transfiro isso para os meus clientes, para os meus alunos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esta videoaula, tá? Lembrando que, então, toda semana vai ter videoaula. E em breve, se Deus quiser, e Ele quer, vamos ter essas videoaulas ao vivo, lá no meu canal no YouTube. Então, se inscreve lá. Em breve nós teremos videoaulas ao vivo, vocês vão poder conversar comigo, interagir comigo, fazer perguntas, ficar muito mais dinâmico que a gente vai o tempo que for, desde que você aprenda, ok? Então, até mais e até a nossa próxima videoaula.